os leões inventem as suas próprias histórias, os caçadores sempre serão heróis das narrativas de caça. Eu já conhecia o Mia Couto dos contos, os contos dele que me fizeram fã do autor. Tinha receio de não entender a obra do autor, do Mia Couto, até que eu li o meu primeiro romance, que é A Confissão da Leoa. A Confissão da Leoa, do Mia Couto, é uma história que é contada especialmente sob 2 pontos de vista, tratando de um problema que está acontecendo em uma aldeia lá do Moçambique, em que leoas estão assassinando as mulheres. E o plot principal, a curiosidade principal é por que somente as mulheres estão sendo devoradas por essas leoas. Para resolver a situação, um político, que é chamado aqui de administrador, vai pedir para um caçador ir desse povoado para exterminar as leoas e acabar com o problema. O caçador, ele vai junto com um escritor que pretende entender melhor esse fato estranho que está acontecendo por lá. O Adjiru, o avô, seria o Rafiki, a Maria Má seria a Nala, o arcanjo seria o Simba, o escritor seria o Mufasa e o administrador seria o Scar. Não teve como eu deixar de me lembrar de O Rei Leão por causa de alguns aspectos, né? O Rei Leão, ele é, na minha opinião, assim, a melhor animação de todos os tempos. O filme chamado de live action também eu gostei, com alguns problemas, mas eu não queria nem falar muito dessa questão do Rei Leão aqui. Mas o Rei Leão, ele traz, na época da animação, eu era bem jovem, tava adolescente, no início da minha adolescência, e eu fiquei tão encantada com aquela história toda. Até hoje eu sou encantada. E aí eu me lembro que eu tinha um professor. Era um professor que dava essa coisa assim de sabedoria. Eu gostava muito das epifanias que ele tinha assim, em sala de aula. Ele era muito sábio. E eu empolgadíssima, todo mundo empolgadíssimo com o Rei Leão. Eu me lembro que tinha muitas pessoas assim, cult, que criticavam na época o Rei Leão. Hoje até muita gente só fala bem porque surgiu o live action, né? Estão valorizando mais, eu acho. E enfim, aí a gente tô com aquele comentário, eu assim, espantada, extasiada com o que eu senti quando eu fui no cinema. Eu me lembro que o professor, eu conversando com ele, ele disse assim: mas como você pode gostar de uma história que enaltece o imperialismo norte-americano? Ele estava certo, ele não estava errado, né? O Rei Leão, ele tem algumas mensagens assim simbólicas que a gente deve refletir, né? Mas, por outro lado, acho que a gente tem que ver também a questão da arte, né? A arte e o que a história assim, acaba nos proporcionando, e ela é tão assim quase perfeita que até esses problemas pode ser que a gente consiga relevar. Mas assim, ele falou algo bem interessante, que na época eu, imatura, assim, até fiquei um pouco chateada, frustrada, decepcionada com ele. Poxa, ele como é que pode, sabe? É aquela pessoa que diz pra criança que Papai Noel não existe. Mas é assim, né? A gente também tem que ter esse olhar. E depois, né, eu fiquei até um pouquinho zangada com ele, mas eu nunca esqueci que realmente, ele estava certo, tinha essa visão de se ter uma necessidade apenas de um super rei e toda aquela coisa de deixar o rei lá. Outro aspecto de O Rei Leão que os críticos falam muito, e só bem depois eu fui ler a respeito, a questão assim, dele não ter explorado
o papel feminino na história, porque os leões, vamos ter uma aula de biologia agora, né? A sociedade dos leões é uma sociedade dos leões, se liga! Os leões, assim, ele tem na sua constituição biológica algo assim bem interessante, que é a divisão. Acho que outras espécies devem ter também, tá? A questão de divisão de tarefas entre macho e fêmea. A fêmea, ela é encarregada de promover a caça, a alimentação do grupo. Eles vivem só em grupos. É ela também que fica responsável para cuidar dos filhotes. Os machos, eles ficam responsáveis pela segurança e pela demarcação de territórios. Então, basicamente, o sustento dos leões acaba se dando especialmente pela fêmea. E esse papel parece que teve um desequilíbrio na animação e também no live action, porque as fêmeas lá ficam sempre descansando, sem fazer nada, e os machos, né? A história acaba girando toda lá ao redor dos machos. Mas eu ainda amo. E o que isso tem a ver com a Confissão da Leoa do Miyakoto? O assunto principal desse livro aqui é exatamente o sofrimento dessas mulheres na aldeia. Como que essa estrutura social dessa aldeia dividiu os papéis em detrimento das mulheres. Mulheres caladas, mulheres exploradas, mulheres abusadas. No decorrer da história, a gente vai tendo revelações da Maria Má com relação a essa aldeia, o papel da família. A Maria Má, logo no começo da história, tem uma conexão com o arcanjo, são os dois narradores principais, e no decorrer da história também a gente vai descobrir que conexão é essa. O arcanjo, por sua vez, ele faz um lado lá de caçador, mas que coloca também pra gente pensar alguns dilemas existenciais, como se a vida dele fez sentido, a relação dele com a família dele, do porquê que ele vai entrar nessa aventura, nessa missão, aceitar essa proposta de ir para esse povoado assassinar as leoas. O tema da maternidade vem também aqui nesse combo, né? Pague um e leve um monte de coisa pra gente pensar. E o tema da maternidade, ele vem de um jeito tão diferente da nossa realidade, porque como que numa comunidade onde há tanto sofrimento, tanto silêncio, tanta dor escondida e a ausência de perspectiva de se sair dessa prisão, como que esse tipo de sensação pode se dar na maternidade? A perda de um filho. Bem, já existe a dor da própria existência, já existe a dor de ver uma filha passar por algo que já se passa, e ao mesmo tempo existe uma fúria, um ódio ali preso, que faz até a dor da morte ser algo menos ou mais importante, a depender do momento e do olhar e da poesia. O papel do administrador nessa história, acho que a gente já pode até induzir que é algo de dar raiva, né, de deixar a gente indignado, ao mesmo tempo que ele se mostra querendo resolver a situação do ataque das leoas, da destruição das leoas nesse povoado. Existe uma situação gravíssima de abuso que acontece, e a postura dele diante disso faz a gente perceber que o poder aquisitivo muitas vezes não faz diferença do instinto social de um homem
para os homens da aldeia, não existe diferença, o selvagem está em todo lugar. E acho que o ponto forte dessa obra são as metáforas do Mia Couto e o elemento do realismo mágico. O realismo mágico foi um elemento que eu aprendi ano passado ou ano retrasado? Ai, eu tô com uma noção de tempo péssima. O realismo mágico é aquele elemento de fantasia que é inserido numa história realista. Enquanto na fantasia a gente tem todo aquele mundo de mágica, de montado, tudo na fantasia, no realismo mágico é apenas alguns elementos mágicos são colocados, mas dentro de uma situação real. Acaba sendo bem simbólico os livros que eu tenho lido que tratam do realismo mágico. O Duplo do Dostoiévski foi um deles. É um exemplo disso. E o Mia Couto é o forte do livro, é isso, ele usar esses elementos simbólicos do que representa. Ele sempre está associando a diversos elementos da natureza e animais às pessoas. Então, os leões vão ter uma representação simbólica, essa sociedade dos leões. A gente vai ver, por exemplo, a associação do administrador com a serpente. E outros elementos aí colocados na história que faz assim a gente parar. Tem hora que a gente para assim e a gente só guarda trecho, só tem trecho assim anotado aqui que eu coloquei aqui no vídeo para tentar passar um pouquinho do que é essa leitura para vocês. Antes de ficar órfão, tudo em mim estava intacto: a casa, o tempo, o céu, onde me diziam que a minha mãe andava guardando as estrelas. De repente, porém, olhei a vida e assustei-me. Era tão infinita, que eu tão pequeno e tão só. E cabe aqui uma observação que vem muito das minhas leituras de literaturas africanas e afro-brasileiras de escritores negros. Eu tenho tido muito mais essa percepção. É o seguinte, o Mia Couto, que é um escritor estupendo, ele pega esse livro aqui e ele é nítido pra gente que ele tá dentro de todos os arcos narrativos. Ele quer expressar muito do sofrimento das mulheres negras de lá do Moçambique. Mia Couto é um homem branco, é de lá do Moçambique, mas é um homem e é branco. E dentro dessas leituras que eu vim fazendo aí nesses anos mais recentes, eu percebo que ele não tem essa legitimidade, tá? Para dar voz a essas mulheres. Mas é uma coisa que eu achei desse livro aqui, é que mesmo ele não tendo essa legitimidade, ele consegue fazer. Ele tem a capacidade de dar realmente voz. A gente sente que essas sensações a gente acaba se interligando. Agora, eu também não tenho a capacidade de saber se realmente isso é bem feito. É uma sensação que me parece própria desse universo feminino oprimido, agora sob o ponto de vista aqui ocidental, classe média alta e tal. Então, assim, todo esse propósito do lugar de fala, da gente observar o lugar de fala, é válido a gente pensar aqui também. Mas eu adianto que eu tenho a sensação de que o Mia Couto, ele mandou muito bem nesse olhar feminino, nessa história aqui. E aí, o que você achou dessa história? Você tem vontade de ler Mia Couto?